quilômetro. Justiça dá 48 horas para governo conter chegada de petróleo ao litoral de Sergipe. Vazamento atinge mais de 150 pontos de todos os estados do Nordeste. Acidente entre carro e carreta mata 5 pessoas e um bebê no interior do Rio de Janeiro. Carro em que estava jogador Ralph atropela um idoso e invade uma casa na zona leste de São Paulo. Antes do acidente, Ralph estaria em um bar, reunido com os amigos. Encontrado o escritório da droga no centro da capital paulista. Agentes apreendem mais de R$100 mil em entorpecentes. Tiroteio deixa 4 mortos em casa noturna de Nova York. Governo manda 8 milhões de pessoas saírem de casa com a chegada de um tufão ao solo japonês. A expectativa um dia antes da canonização de Irmã Dulce. E as lojas de Roma estão repletas de artigos que levam o rosto da futura santa brasileira. Missas em homenagem à padroeira do Brasil reúnem 170 mil fiéis em Aparecida. 50 mil pessoas acompanham Romaria Fluvial, que faz parte do Círio de Nazaré. Governo anuncia que vai aumentar o limite para compras nos free shops. Os gols de sábado no Brasil e na Europa. Corredor queniano bate recorde e faz história ao completar uma maratona em menos de 2 horas. E as atrações da Serra Gaúcha para o Dia das Crianças. Este é um dos locais mais visitados. Tem neve o ano inteiro. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um corpo foi encontrado no quintal de uma casa em Itaboraí, na Baixada Fluminense. O imóvel é de uma senhora de 68 anos que está desaparecida há mais de 10 dias. A polícia investiga quem cometeu o crime. Depois de 10 dias de angústia para a família, a notícia que ninguém esperava. Na tarde de sexta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado por um parente no quintal da casa onde Graciete Maria Sanches da Silva morava com a filha e um neto. A família diz que é da idosa desaparecida. A aposentada de 68 anos tinha sido vista pela última vez no dia 1º de outubro. Ela saiu de casa para ir à igreja na zona norte do Rio de Janeiro, mas não chegou ao local. Desde então, era considerada desaparecida. A polícia aguarda o resultado dos exames do Instituto Médico Legal para confirmar que o corpo é da idosa e para saber como ela foi morta. Parentes de Graciete já prestaram depoimento. O caso chocou os fiéis da igreja que Graciete frequentava 2 vezes por semana. Muita violência, né? Não tem nem como explicar essa situação. A gente fica esperando a justiça de Deus. Deus vai fazer a justiça, com certeza. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Misael Bispo, condenado pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima em 2010, teve a primeira saída temporária neste Dia das Crianças. Ele cumpre pena de 22 anos na penitenciária de Tremembé, no interior paulista, e, de acordo com a promotoria, recebeu benefício porque progrediu do regime fechado para o semiaberto. 6 pessoas morreram em um acidente entre uma carreta e um carro na rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, no interior do Rio de Janeiro. Entre eles, um bebê que completaria 1 mês amanhã. Segundo a polícia, o motorista da carreta seguia no sentido São Paulo, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o carro com 5 passageiros. Ainda no interior do Rio, a polícia prendeu uma mulher que levava armas e munição para a comunidade de Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense. Rayane Lima foi presa com 3 pistolas e 30 projéteis na rodoviária de Resende. Foi apreendido o menor suspeito de roubar o colar de um turista em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um vídeo mostra o momento em que a vítima está com a família na estátua de Carlos Drummond de Andrade e o rapaz passa de bicicleta e puxa o colar. A joia foi recuperada, mas o turista não foi localizado. Também na capital fluminense, um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na Avenida Dom João VI, na zona oeste. A aeronave precisou ser rebocada e ninguém ficou ferido. Em instantes, os detalhes dos preparativos para a canonização de Irmã Dulce. Desabamento impressionante mata uma pessoa nos Estados Unidos. Voltamos já já.
jogador Ralf do Corinthians se envolveu em um acidente de trânsito em um bairro nobre da zona leste de São Paulo. Um idoso foi atropelado pelo carro em que o jogador estava e fraturou a perna. O veículo ainda invadiu uma casa. Na imagem gravada por um morador, Ralf aparece sendo retirado do carro minutos após o acidente. O jogador caminha na rua com dificuldade. Neste outro vídeo, um morador discute com um homem que seria o segurança do jogador. Ele diz que foi ameaçado. Cadê a polícia nessas horas aí? Sacou a arma pros outros aí, mano? Cadê? Ralf deixou o local antes da chegada da polícia. A confusão aconteceu na noite desta sexta-feira, na região do Jardim Anália Franco, bairro nobre da zona leste de São Paulo. Antes do acidente, Ralf estaria em um bar, reunido com os amigos. E na versão contada por ele, na volta para casa, o veículo acabou perseguido por duas motocicletas. Na tentativa de escapar de um assalto, o motorista teria perdido o controle do carro. Primeiro bateu naquele ponto de ônibus, onde estava um idoso de 68 anos. Ele foi atropelado. Em seguida, o carro fez essa curva e acabou invadindo a garagem desta casa. O idoso, identificado como Alício de Castro da Meleira, foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Ele foi levado para a Santa Casa, sofreu politraumatismo, mas está fora de perigo. Além do volante do Corinthians, estariam dentro do carro um segurança, o pai e o irmão do jogador. Nenhum deles ficou ferido. Segundo a nota divulgada pelo clube, Ralf estava no veículo na condição de passageiro. O segurança era quem estaria dirigindo o automóvel. A versão não é confirmada pela polícia. O segurança esteve na delegacia, fez o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez. Na tarde deste sábado, peritos foram até o local e colheram impressões digitais. A polícia também tenta imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o acidente. Ralf prestou depoimento à polícia no fim da tarde. O Corinthians informou que liberou o jogador para resolver assuntos particulares e que ele não estará em campo amanhã na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A polícia apreendeu drogas avaliadas em mais de R$100 mil em um flat na região central de São Paulo. 2 homens foram presos. Os PMs chegaram ao flat depois de abordar um dos suspeitos em uma bicicleta. Ele carregava porções de maconha e de uma droga sintética, a metanfetamina. Ao ser questionado sobre o fornecedor das drogas, ele levou os policiais até o endereço, que funcionava como um escritório do crime. A variedade de entorpecentes encontrada no imóvel impressiona. Êxtase, cocaína, LSD, tudo pronto para ser comercializado. Foram apreendidas ainda balanças de precisão, embalagens, dinheiro e até um cofre. Os 2 homens foram presos em flagrante. O incêndio no Hospital Badim, que deixou 19 mortos na zona norte do Rio de Janeiro, completa hoje um mês. E o medo ainda faz parte da rotina de quem sobreviveu à tragédia. As ataduras ainda estão no braço e na perna de Dona Jorgelina. Elas escondem os hematomas provocados pelas mãos do filho e da acompanhante durante o desespero para sair do prédio, tomado pela fumaça. Me dá vontade de chorar. Eu lembro que eu passei com aquela fumaça. Meu filho muito bom, coitado. Não sei como a gente não morreu. Carregando a mãe no colo com a ajuda da cuidadora, o filho desceu 4 andares na mais completa escuridão. Se eu caio da escada ali, já era. Descendo sem ver, eu estava palpando com os pés. Descendo de costa e descendo procurando degrau. Podia acontecer eu desequilibrar degrau daquele, que eu não sei. Se caísse, talvez era fatal. Flávia conta que demorou para deixar de ter pesadelos depois do incêndio. Acordava assustada, passava que a gente não conseguia sair, não achava saída, e morria, ficava por lá mesmo. A tragédia deixou 19 mortos. Dos 103 pacientes, 15 continuam internados, além de 2 acompanhantes. A polícia já ouviu funcionários e vítimas, mas outros depoimentos estão marcados para a semana que vem. Tem uma força-tarefa que está, um grupo da perícia, que está indo sempre lá no hospital para fazer as perícias necessárias para a gente concluir com maior rapidez. O prédio onde tudo aconteceu está em obras. A intenção da administração do hospital
é retomar o atendimento na unidade, mas ainda não há previsão para a reabertura. Quem vive na região ainda sente os efeitos daquele dia. Até hoje a gente passa aqui e a gente não esquece. Tanto é que a gente passa aqui e ainda tem o cheiro da fumaça ainda. Não gosto nem de lembrar, porque eu nunca tinha visto aquilo. Foi um horror. Um policial militar foi preso no Rio de Janeiro depois de ser flagrado atirando com um fuzil para o alto. Amigos e parentes de um adolescente morto após ser baleado faziam um protesto na comunidade Para Pedro, na zona norte da cidade. No vídeo gravado por moradores, o policial aponta a arma na direção das pessoas e dá um chute em um dos manifestantes. Em seguida, ele atira para o alto. Pelo menos 2 disparos foram ouvidos. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o agente foi preso em flagrante e que vai passar por avaliação e acompanhamento psicológico. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da celebração pelo Dia da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Neste fim de semana, são esperados na cidade 250 mil visitantes. Aparecida é só o destino. E para chegar lá, qualquer jeito basta. De carro, de bicicleta, a pé, caminhando ou correndo. Às vezes, mais de 150 quilômetros. Até Aparecida, acho que deve estar faltando mais uns 40 e pouquinho, né? 42, 41. Agora vou descansar um pouco e eu chego lá. Chegar, para alguns, é só um detalhe. Eu acho que o impressionante não é a chegada, e sim o caminho. Vale a pena. Eu acho que está na minha listinha das coisas que todo mundo devia fazer na vida. Os que vêm de mais longe passam dias na estrada. Dona Maria e seu expedito vieram de Juazeiro do Norte, no Ceará. Se minha filha sobreviver, eu vou na Aparecida agradecer e rezar um rosário por ela, nos pés dela. Aí eu vim. A estimativa é de que só neste sábado, mais de 170 mil pessoas tenham passado pelo Santuário Nacional em Aparecida. O presidente Jair Bolsonaro também esteve aqui. Ele chegou à cidade no meio da tarde e foi direto para a Basílica. Essa é a segunda vez em 10 meses que Bolsonaro vem a Aparecida. A última foi em dezembro, logo depois de ser eleito. Na visita deste sábado, Bolsonaro participou de uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Orlando Brandes e leu um trecho da liturgia durante a cerimônia. E, se for de teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo. Eis o meu desejo. Palavras do Senhor. Bolsonaro voltou para São Paulo, onde é esperado no jogo entre Palmeiras e Botafogo, no estádio do Pacaembu. O Vaticano passa pelos últimos preparativos para a cerimônia de canonização neste domingo de Irmã Dulce e de outros 3 beatos. Nas lojas de Roma já dá para comprar medalhinhas e até livros contando a história da Santa dos Pobres. O olhar puro, o sorriso doce e discreto de Irmã Dulce, num lugar de honra no Vaticano. É da sacada da Basílica de São Pedro que a imagem da futura santa brasileira acolhe os que chegam. Para muitos dos 15 mil brasileiros que viajaram até aqui, especialmente para acompanhar a cerimônia, a ansiedade é grande. Os funcionários do Vaticano fizeram os últimos preparativos na Praça de São Pedro para a missa deste domingo, quando o Papa vai declarar Irmã Dulce Santa. O anúncio vai acontecer depois que o cardeal italiano Angelo Belciu, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, apresentar as virtudes e os milagres da beata. Ela é a santa dos pobres porque dedicou a vida a eles. Ela transformou um galinheiro em um hospital que hoje chega a receber 3 mil pacientes por dia. Tinha também interesse pelo movimento operário, pelas pessoas que sofriam injustiças sociais, disse o cardeal. O reconhecimento da santidade dela aconteceu depois que o músico José Maurício Moreira recebeu um milagre. Os médicos disseram que eu não ia nunca mais voltar a enxergar. Eu fiquei 14 anos com uma nuvem de fumaça bloqueando minha visão. Essa nuvem começou a se dissipar 4 horas depois da oração. E as lojas de Roma estão repletas de artigos que levam o rosto da futura santa brasileira. Além das medalhas, tem até livro em italiano que conta a história do Anjo Bom da Bahia. Santinhos e terços que deixam claro que a partir deste domingo ela será reconhecida santa para o mundo inteiro. Irmã Dulce é fé, amor, gratidão. Só caridade. Viva Irmã Dulce! Viva!
Já senti a vibração que ela seria santa. Eu mesmo tive o privilégio de vê-la várias vezes, de pegar na sua mão, beijar a sua mão. O lema dela é amar e servir. Ela não é um ídolo, ela é um ideal. O Papa também. E a Bahia se prepara para homenagear a primeira santa nascida no Brasil. No dia 20 de outubro, uma semana após a canonização, a Arena Fonte Nova vai ficar lotada para celebrar Dulce dos Pobres. As obras do Santuário de Irmã Dulce, o primeiro da nova santa, ganhou os últimos retoques rapidinho para o grande dia. A imagem do Anjo Bom da Bahia ainda está coberta e aguarda o momento certo de despertar a emoção dos fiéis. Era ali, ao lado das obras sociais de Irmã Dulce, que morou a cantora Margarete Menezes quando criança. As lembranças de Irmã Dulce também são das broncas que levava. A gente tinha muita mangueira lá em casa. O pessoal pedia manga, a gente ficava jogando manga lá. Ela reclamava, tinha uma escadinha assim, ela, que ia para o segundo andar. Ela fazia lá, não, joga manga aqui não. A cantora baiana foi escolhida para cantar na cerimônia de canonização no Vaticano. Quando recebeu o convite, não teve como esconder a emoção. Ah, eu chorei muito, né? Ainda mais vai ser no dia do meu aniversário, dia 13 de outubro. Então é um assunto muito... mexe num lugar que a gente não tem explicação. É no coração da gente, né? Ansiosas também estão as freiras mais animadas do Brasil. Essa turminha aí é da mesma congregação de Irmã Dulce. Todas vão acompanhar de pertinho, lá em Roma, a canonização. Depois, voltam para o Brasil, onde a festa continua, no dia 20, na Arena Fonte Nova. 55 mil pessoas, capacidade máxima da Arena Fonte Nova para a comemoração da canonização de Irmã Dulce aqui no Brasil. Público maior que em dia de futebol. Sabe por quê? O gramado também vai ser ocupado pelos fiéis. Essa é a festa da primeira santa brasileira e baiana. A irmã Ana Angélica, ou melhor, Ana Festeira, já está com a decoração toda pronta para deixar o convento mais bonito. A Madre Superiora de Coração Feliz preparou com carinho cada detalhe para receber as visitas. Esse aqui vai ser colocado no refeitório com cortinas azul, com retrato de Irmã Dulce e flores em cada mesa. E esse capricho todo? Eu sou criativa. O turismo religioso na Bahia também comemora. A canonização de Irmã Dulce já tem reflexos. A rede hoteleira trabalha com todos os 40 mil leitos ocupados para a festa no estádio. As obras sociais da irmã já são um dos pontos turísticos mais visitados da Bahia. De fato, agora com a canonização já anunciada e, de fato, acontecendo nos próximos dias, nós estamos percebendo já um movimento de 200% a mais de visitantes no santuário e no memorial de Irmã Dulce. E já que a primeira santa brasileira é nordestina, nada melhor que terminar essa matéria com música. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam hoje a Romaria Fluvial no rio Guamá, que cerca Belém. Foi a terceira das 12 procissões do Círio de Nazaré. Em terra, devotos se despedem. Chega o momento de homenagens sobre as águas tranquilas do rio. Pouco mais de 300 embarcações foram inscritas no Círio Fluvial deste ano. Fiéis de Belém, das ilhas que cercam a capital e até de outros municípios, se reúnem no meio da Baía do Guajará para homenagear a Mãe de Jesus. Em meio à natureza, é a procissão que mais justifica a forma como Nossa Senhora de Nazaré é conhecida, Rainha da Amazônia. Numa realidade como esta, em que o rio e o mar têm uma importância essencial na vida das pessoas, então esse Círio Fluvial, trazendo a presença da Mãe para o ambiente de vida e de trabalho das pessoas da região, tem um significado muito grande de entrega, de confiança, de aconchego, de esperança no futuro.
O cortejo inspira. A fotógrafa paulista vem há 7 anos. O círio, a devoção à Nossa Senhora vem no sangue de vocês. Vocês nascem com isso, então é muito diferente. Quem acompanha no navio tem a chance de registrar o momento bem de perto. Aqui todos são filhos, iguais. Não importa, o Estado é laico, é verdade, a minha toga é laica, com certeza, mas eu sou católico. Professo a minha fé e estar aqui no Círio de Nazaré é, sem dúvida alguma, um momento inigualável. Orgulho dos paraenses. E embaixo do manto de Nossa Senhora de Nazaré cabem todos. Isso é um diferencial imenso. Independentemente da sua religião, o paraense acompanha o círio e abre a casa. A procissão deste sábado percorreu um trajeto de 18 quilômetros. Na chegada, recepção com honras de chefe de Estado. Fé marcada no coração e na pele. E agora ela vai para sempre junto comigo. Em terra, motociclistas iniciam uma nova romaria do Círio de Nazaré. Mais um momento importante antes da grande procissão do domingo. Eu vim agradecer hoje e amanhã ainda, que é descalço, o Círio inteiro. Em nome de Jesus, primeiramente ele e depois ela, que é a nossa mãe. A seguir, presidente Bolsonaro visita Famirim e o hospital da ACD em São Paulo. E os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. Voltamos já já. A Justiça deu 48 horas para que o governo federal faça barreiras de proteção em Sergipe e evite a contaminação de 5 rios por petróleo. Pois é, a Marinha continua investigando a origem do vazamento, que já atinge mais de 150 pontos do Nordeste. O azul do mar e o branco da areia cada vez mais dividem espaço com o negro das borras de petróleo, que, de acordo com o balanço mais recente do IBAMA, já atingem 156 localidades no litoral nordestino. E agora, em Sergipe, estão perto de chegar à foz de 5 rios. Pelo alto risco ambiental, a Justiça Federal determinou que a União e o IBAMA protejam esses rios e instalem em até 48 horas barreiras de proteção para impedir o avanço das manchas de óleo, sob multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. O Palácio do Planalto não quis comentar a decisão. Já a Advocacia Geral da União disse que só vai analisar as medidas a serem adotadas quando for notificada. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto em uma rede social. Ele disse estranhar o silêncio das Nações Unidas e de organizações não governamentais, as ONGs, para Bolsonaro, sempre tão vigilantes com o meio ambiente. O óleo espalhado nas praias seria o mesmo contido nos 2 barris de petróleo da empresa Shell, também encontrados em Sergipe. É o que afirma a Universidade Federal do Estado, segundo o jornalista Diogo Schelp, do portal UOL. A análise teria concluído que o óleo dentro dos barris é o mesmo das manchas de petróleo cru que começaram a atingir as praias do Nordeste. O texto ainda diz que o óleo seria venezuelano, segundo o estudo. Uma inscrição nos barris feita à mão se refere ao nome de um navio desaparecido há 2 anos, em Bangladesh. Já a empresa Shell Brasil afirmou em nota apenas que o conteúdo original dos tambores não tem relação com o óleo cru encontrado em diferentes praias brasileiras, mas seriam de óleo lubrificante para embarcações produzido fora do país. Ou seja, segundo a Shell, os barris podem ter sido reabastecidos com outro material. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA ainda não se manifestaram oficialmente, mas na internet o ministro Ricardo Salles compartilhou a reportagem do UOL e disse: óleo venezuelano em barril de lubrificante reutilizado com um navio fantasma em Bangladesh sem GPS deve ter caroço nesse angu. Para a Marinha, o óleo dos barris é diferente do encontrado nas praias nordestinas. Esses óleos, a análise que a Marinha fez demonstra que não são do mesmo episódio, não são da mesma qualidade. A posição da Marinha é que não se trata do mesmo óleo. A Marinha mantém a investigação sobre a origem do óleo que invadiu as praias brasileiras. Durante um discurso hoje em São Paulo, o chanceler Ernesto Araújo citou a ativista sueca Greta Thunberg para atacar a ONU. Ernesto Araújo discursou no Fórum Conservador CEPAC Brasil, organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa moça, Greta Thunberg,
No mesmo dia em que ela foi falar nas Nações Unidas, eu recebi uma foto, alguns devem ter recebido, de uma menina na Venezuela, que tem 14 anos e pesa 14 quilos, pela fome gerada por esse regime horroroso. E a Greta, ali, 16 anos, quase a mesma idade, bem alimentada, bem nutrida, acolhida nas Nações Unidas, a mesma Nações Unidas que não faz nada por essa menina de 14 anos com 14 quilos na Venezuela. A ONU ainda não se manifestou. Araújo também criticou a forma como são estudadas as mudanças climáticas, o que ele chamou de climatismo. Globalização é um fenômeno econômico que foi capturado por uma ideologia. Isso se tornou o globalismo. A mudança climática é a mesma coisa, é um fenômeno que precisa ser estudado e deveria ser estudado de maneira serena, racional, mas também foi capturado por uma ideologia. O tufão Hagibis, o mais forte a atingir o Japão em 60 anos, levou vento forte e inundações ao país. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 62 ficaram feridas. O tufão tocou o solo na noite deste sábado no Japão, manhã no Brasil, em Shizuoka, a 180 quilômetros ao sul de Tóquio. Os ventos chegaram a 162 quilômetros por hora, com rajadas ainda mais intensas. As emissoras de TV japonesas estão ao vivo mostrando as chuvas torrenciais que alagam várias cidades e já elevaram o nível dos rios. 12 províncias estão em alerta máximo com risco de inundações e deslizamentos. No mar, as ondas chegaram a 13 metros de altura. 8 milhões de pessoas receberam ordem para deixar suas casas. De acordo com o governo, essa deve ser a pior tempestade a atingir a capital japonesa em 60 anos. A chegada do tufão coincide com a maré alta e especialistas alertam que Tóquio é vulnerável a inundações, já que 1,5 milhão de pessoas vivem abaixo do nível do mar. Os trens e outros transportes públicos estão parados neste final de semana nessa região afetada pelo Hagibis. Parques, fábricas e comércio estão fechados. Todos os voos nacionais e internacionais que tinham como partida ou destino Tóquio e arredores foram cancelados. Pelo menos 15 pessoas foram mortas por homens armados em uma mesquita de Burkina Faso, no oeste da África. O ataque aconteceu durante as orações. Veja agora outras notícias pelo mundo. Um tiroteio deixou 4 mortos e 3 feridos em uma boate de Nova York. Cerca de 15 tiros foram disparados na casa noturna que fica no bairro do Brooklyn. 2 armas foram apreendidas. Até agora, ninguém foi preso. Uma pessoa morreu e pelo menos 2 estão desaparecidas depois que parte da construção de um hotel desmoronou em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Cerca de 40 funcionários trabalhavam no canteiro de obras na hora do acidente. O governo turco disse hoje que as tropas do país assumiram o controle da cidade de Ras Al-Ain, na Síria. O local era dominado por forças curdas e foi bombardeado pela Turquia. O confronto começou depois que os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas do nordeste da Síria. O Poder em Foco deste domingo entrevista o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O deputado fala sobre o reajuste no salário mínimo aprovado pelo Congresso, que seguirá apenas a inflação do ano, sem considerar o crescimento da economia. A proposta do governo, acho que a proposta possível, né, dentro da realidade do orçamento público de hoje, né? Quando a gente reformar isso, se tiver um Estado que custe menos para a sociedade, certamente o governo federal vai ter condições, né, de dar um aumento real do salário mínimo, né, que é o justo. Ele também comenta o relacionamento que mantém com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, após jornais estamparem uma possível tensão entre os dois. Eu respondi, ministro, deixa eu dizer, leia a notinha que eu bloqueio o deputado. Eu posso até bloquear o senhor, mas deputado é o único que eu não posso bloquear, porque eu devo a minha eleição, quer dizer, presido a casa. Aí ele riu, é verdade. Eu falei, então esqueça essa crítica que eu fiz a você na notinha, porque ela também não é verdadeira. Muitas vezes há distorção. Não é porque eu faço uma crítica que eu estou com problema com ele. O presidente da casa defende novas regras na contratação de servidores públicos e chega a criticar a posição da maioria do Supremo Tribunal Federal sobre a redução dos salários no funcionalismo. A decisão do Supremo é inacreditável.
né, com todo respeito. Você investiu no servidor, fez concurso, que é demorado, né, o servidor agregou informação, aprendizado, e você, pela situação que você está em relação à lei de responsabilidade fiscal, você é obrigado a demiti-lo e não pode, por um período de transição, para melhorar, ajustar suas contas, você não pode fazer uma redução. Então, acho que a decisão que o senhor está equivocada. O Poder em Foco vai ao ar logo após o programa Silvio Santos. O assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Eduardo Vilas Boas, de 77 anos, recebeu alta médica depois de ficar 10 dias internado em Brasília. Na última quarta-feira, ele passou por uma traqueostomia, um procedimento indicado para desobstrução das vias respiratórias. O general sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa do sistema nervoso que afeta a musculatura do corpo. E começou a temporada de matrículas nas escolas particulares. Em São Paulo, para conseguir manter os alunos, tem colégio que resolveu dar brindes e descontos de até 50% na mensalidade. A Alice e a Camila estudam há mais de 3 anos nesta escola tradicional da Zona Oeste Paulista. Para manter todos os 360 alunos, a matrícula e a mensalidade foram reduzidas pela metade. Os pais ainda puderam dividir os valores em até 13 parcelas. Para quem já teve 2.000 estudantes, a medida foi mais que necessária e surtiu efeito. Teve um retorno muito bom, né? E a escola está sucesso, bombando aí para 2020. Foi a chance da Paula manter as meninas na escola. Só o orçamento familiar mexer nele só não estava sendo suficiente. A escola teve que ser sensível mesmo, a gente sentar, conversar e chegar a um consenso. Me deixa muito feliz. Eu gosto muito dos meus amigos, professores e a escola em si. Tanta estratégia para continuar funcionando é mesmo uma questão de necessidade entre os colégios particulares. Aqui em São Paulo, só no mês de agosto, o índice de inadimplência chegou a 12%. Mais de 53.000 estudantes tiveram que ser transferidos pelos pais para escolas públicas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal pretende dobrar o limite de gastos com compras em lojas nos aeroportos do país. Nas fronteiras terrestres, a cota dos chamados free shops também deve aumentar. Agora o destino do voo é o Rio de Janeiro, mas a próxima viagem já está marcada. O casal vai embarcar para os Estados Unidos em janeiro e ficou animado com a possibilidade de gastar mais nos free shops. Vai ficar bem melhor, sim, porque tem produtos que a gente encontra somente no free shop, a gente não encontra lá fora. Eu apoio, sou a favor completamente. Se puder gastar aqui, eu gasto aqui. Nas viagens internacionais, o limite de compras nas lojas dos aeroportos pode subir para $1.000, o equivalente a pouco mais de R$4.000. A cota atual é de $500. Nas fronteiras terrestres, o gasto máximo nos free shops também deve aumentar, de $300 para $500. Pode dar uma aquecida no mercado interno. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a preparação de um decreto para os próximos dias. A mudança era um pedido antigo das administradoras dos aeroportos do país. O valor da cota, considerado defasado, é o mesmo há quase 30 anos. A expectativa é de que a medida gere empregos ao estimular as vendas. Os free shops, lojas livres de impostos, vão poder oferecer uma variedade maior de produtos, como aparelhos eletrônicos e celulares, que custam mais caro e ultrapassam o limite de compras. O aumento no limite vale apenas para compras nos free shops. A cota para produtos trazidos do exterior na bagagem permanece em $500 nas viagens aéreas e $300 nos percursos terrestres. Eventualmente, aquele produto que o viajante teria que comprar no exterior e trazer para cá, eventualmente até com risco de, enfim, de ser extraviado ou de ser danificado ou até furtado muitas vezes, e incluindo isso na cota dele de produtos importados, ele pode deixar para comprar no Brasil. Uma frente fria que neste domingo avança pelo Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina provoca chuva em grande volume, com previsão para raios e ventanias. As rajadas podem atingir 60 km por hora no extremo sul gaúcho. No restante da região, uma massa de ar seco ainda deixa o tempo firme e as temperaturas elevadas. O dia deve ser quente e ensolarado na maior parte do país. No interior nordestino, atenção para os baixos índices de umidade do ar. Já na faixa leste, nas cidades litorâneas, pancadas de chuva.
Mesmo assim, faz calor. 31 graus em Fortaleza. Em Salvador, a máxima será de 27. Em João Pessoa e Aracaju, os termômetros devem marcar 29 graus. No Sudeste, chuva rápida apenas no litoral do Espírito Santo, causada por instabilidades no alto da atmosfera. Em quase toda a região, o domingo será de sol, entre poucas nuvens e muito calor. São Paulo terá máxima de 33 graus, faz 33 no Rio de Janeiro, 29 em Belo Horizonte. Em Vitória, os termômetros devem registrar 30 graus. O governo do Equador decretou um toque de recolher em Quito depois que centenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia. Eles se esconderam atrás de barricadas improvisadas para se proteger do gás lacrimogênio disparado pela polícia. Protestos contra o fim da política de subsídios e o aumento nos combustíveis tomaram o país desde o dia 3 de outubro. Um paraquedista ficou preso a um poste durante uma parada militar em Madrid. Ele conseguiu descer e foi aplaudido pelo público. A apresentação fazia parte das comemorações que lembram a data do descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. Na Áustria, o queniano Eliud Kipchoge, de 34 anos, fez história. Ele se tornou o primeiro atleta a correr uma maratona em menos de 2 horas. Campeão olímpico em 2016 e recordista mundial da prova, Eliud marcou o tempo de 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Futebol. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai vencendo o Bahia no Maracanã por 2-0. Mais cedo, o Goiás venceu o CSA jogando em casa. Depois de receber belo lançamento, o atacante Michael aproveitou a lambança do goleiro Jordi e só tocou para o gol vazio. Com o resultado negativo, o CSA pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada. O Goiás é o 9º colocado. Já pelas eliminatórias da Eurocopa, a tricampeã Espanha ficou no empate com a Noruega. A seleção espanhola abriu o placar com Saúl, mas de pênalti o atacante Joshua deixou tudo igual no último minuto do jogo. O empate manteve a Espanha na liderança do grupo dela com 6 vitórias em 7 jogos. Jogando em Roma, a Itália venceu a seleção da Grécia. De pênalti, Jorginho abriu o placar. E Bernardeschi fez o segundo. O resultado isolou a Itália na liderança do grupo dela. Na Dinamarca, a seleção da casa venceu a Suíça. O atacante Poulsen escapou de 3 marcadores e bateu na saída do goleiro. Final, Dinamarca 1-0. A Romênia enfrentou as Ilhas Faroe e venceu. Os 3 gols da seleção visitante foram marcados no segundo tempo. A Bósnia goleou a Finlândia. Destaque para os 2 gols do meia-atacante da Juventus, Pjanic. Final, Bósnia 4, Finlândia 1. Jair Bolsonaro está em São Paulo e fez hoje uma visita a um hospital da ACD para conhecer um garotinho internado na unidade. O menino é fã do presidente. O Cassiano tem 10 anos e sofre de escoliose neuromuscular, um tipo de deformação na coluna vertebral. Ele passou por uma cirurgia em janeiro deste ano e, na semana passada, precisou voltar ao Hospital Abreu Sodré, da ACD em São Paulo, para trocar as hastes que foram colocadas na coluna dele. O Cassiano passou o Dia das Crianças internado. Queria conhecer o Jair Bolsonaro. Por que ele? Seria muito legal. É mesmo? É. Você sempre quis conhecer o Bolsonaro? Sempre, desde criança. O garoto é fã do presidente Jair Bolsonaro e pediu como presente do Dia das Crianças uma visita dele. A mãe do menino então mandou um recado para Bolsonaro nas redes sociais. Sei que o senhor é muito ocupado e tem muitos compromissos, mas eu ficaria muito feliz com a sua visita. Se não puder vir, sem problemas. Apenas responda a minha mensagem que já ficarei muito feliz, escreveu Emilene em nome do filho. Boa tarde. Acho que você tem uma visita. E aí, Bolsonaro? Tudo bem? Olha, eu estava no Facebook hoje, daí a sua mãe
disse, né? Pediu para visitar e botou uma foto. Não garanti a minha vinda para cá porque eu dependo de uma logística e de uma segurança. Então, durante o dia trabalhamos nisso, já que agora à noite voltaram ver o jogo do Palmeiras e Botafogo e acertamos passar por aqui. E ver o Cassiano, que é motivo de satisfação, de alegria da nossa parte. Começa hoje uma grande amizade aqui, que vai durar por deixa eu ver aqui, mais uns 40 anos, tá bom? Tá bom. Na mensagem, o Cassiano também disse que tinha comentado com um coleguinha que dividia quarto aqui com ele, que tinha o sonho de conhecer o presidente Jair Bolsonaro e que o garoto duvidou. O Cassiano respondeu então que sonhar é a única coisa que fazemos de graça. E não é que deu certo? Quando eu publiquei a postagem na página do presidente, eu nunca imaginei que ele ia poder realizar esse sonho do meu filho. Mas mãe, você sabe como que é, né? Mesmo que ele não viesse, mas ele respondesse a mensagem, eu sabia que para ele estava valendo. Ele jamais vai esquecer. Estou muito feliz de ver aqui. Ok? Logo, logo você vai estar fora daí. Para deixar o Dia das Crianças ainda mais alegre, parques do Rio Grande do Sul criaram atrações especiais para entreter a garotada. E olha, Débora, até quem não é tão pequeno assim conseguiu aproveitar o sábado, viu? Aqui, dinossauro não assusta. Dinossauro é muito legal. Fascínio que se multiplicou no Dia das Crianças. Em um fim de semana comum, cerca de 6.000 pessoas passam por esse parque em Canela, na Serra Gaúcha. Mas com a data dedicada à criançada, esse número salta para 10.000. E não para por aí. O número de funcionários também cresce. Vai para umas 120 pessoas por aí, né? Então aumenta bastante de colaboradores aqui para o parque. É o dobro. Quase o dobro, né? O turismo agrada os pequenos e os grandinhos, donos de restaurante, por exemplo. Neste, só no Dia das Crianças, o lucro foi 40% maior que o normal. Eu não cobro criança até 5 anos. Isso atrai muita família. Sim, sim. Este é um dos locais mais visitados. Tem neve o ano inteiro. A temperatura é negativa, mas o termômetro que mede o movimento subiu muito, graças à criançada. O Dia da Criança para nós é muito importante. A gente tem nesta data um crescimento de aproximadamente 25% com a vinda de crianças. Deslizar no gelo ou simplesmente sentir o clima de menos 5 graus é programa decidido em família. A minha irmã começou a convencer no meu pai, daí ele aceitou e a gente veio. E aqui, pelo jeito, todo mundo vira criança. Uma boa noite para você. Boa noite.